Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos sólidos geométricos e hoje vamos fazer uma aula prática trabalhando com volume deslocado que corresponde ao volume do objeto. Não saia daí, hein? Vamos conhecer os sólidos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Esse sólido número 1 é um prisma de base quadrada 10 por 10, então é esse prisma que aqui você vê. O número 2 é um prisma de base quadrada também 20 por 20, esse aqui. O sólido número 3 é um cilindro com diâmetro igual a 10. O sólido número 4 é um prisma reto com base 2,5 por 5 e altura igual a 10. O sólido número 5 é um cubo de aresta igual a 5. E o sólido número 6, um cubo de aresta igual a 8. Todas as dimensões estão em centímetros. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar água nesses três sólidos e depois vamos mergulhar esses outros três nesses aqui. Nós vamos seguir em uma sequência, nós vamos mostrar devagarinho qual é essa sequência e o objetivo é calcular a variação do nível da água quando você mergulha esses sólidos nesses aqui. Vamos explicar direitinho o que é que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje. Nós colocamos água nesses três sólidos e marcamos aqui com um tracinho o nível da água nesses sólidos. E agora, inicialmente, nós vamos mergulhar o sólido 4 no sólido 1. O sólido 4, que é esse prisma aqui, é esse. Nós vamos mergulhar no sólido 1 e vamos verificar qual foi a variação do nível da água. Primeiro, nós vamos fazer uma medida e depois nós vamos te mostrar como se calcula isso. Então, vamos lá. Estamos mergulhando o sólido 4 no sólido 1 e agora nós vamos fazer a medida. Antes a água estava nesse nível e agora está aqui em cima. Nós vamos fazer a leitura dessa variação. Eu não sei se vai dar para você ver daí, né, aqui, depois talvez se você der um zoom você até consiga, mas aqui está entre 1,2 e 1,3 centímetros, ok? Agora nós vamos te mostrar o cálculo. O que o cálculo vai constar? Lembrando que esses sólidos foram feitos o mais preciso possível com essas dimensões para que o valor que a gente vai ler aqui na prática corresponda ao valor que a gente vai calcular aqui. Nós desenhamos aqui as duas situações. O nível vermelho é o nível anterior da água, seria esse nívelzinho aqui. E quando você joga esse sólido 4 ali dentro, ele fica totalmente submerso, então ele vai deslocar a água e ela vem para esse nível verde. Então houve um aumento do nível da água aqui de x centímetros. Lembre que esse x está em centímetros. E eu quero calcular qual seria o valor desse x. É você observar que esse volume desse pequeno sólidozinho aqui, que isso aqui na realidade é um prisminha, né? É um prisma com quais dimensões? Ele tem 10 por 10 por x de altura. Esse é o que eu chamo de volume deslocado ou volume acrescentado. Ele corresponde ao volume do objeto que foi colocado ali dentro. Então, fazendo as continhas, esse volume deslocado, que corresponde ao volume do objeto, o volume deslocado seria o volume desse prismazinho, que tem as dimensões 10 por 10 por x. Então, você teria aqui 10 vezes 10 vezes x é igual ao volume do objeto. E nós calculamos aqui o volume desses prismas, né? Que é simples, eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Desse sólido 4, o seu volume deu 125 centímetros cúbicos. Então, vou igualar isso aqui a 125. Daqui você tira o valor de x, que seria 125 dividido por 100. 1,25 centímetros.
A próxima etapa é você mergulhar o sólido 5 no sólido 1. Lembrando que o sólido 5 é esse cubo de aresta igual a 5. Então nós vamos mergulhar aqui no sólido 1 e vamos medir a variação do nível da água, ok? Então vamos lá. Deu 1,2 mais ou menos, é um pouquinho menos, né? Alguma imperfeição aí dos sólidos. 1,2. Mas vamos interpretar o seguinte: haveria alguma diferença? Observe que o volume desse cubo de aresta 5, também é 125, é o mesmo volume do sólido 4. Embora sejam sólidos diferentes, mas eles têm o mesmo volume. Então, se você trabalha com essa equação, o volume do objeto continua sendo o mesmo. Ou seja, a variação do nível da água não vai mudar, ok? Com isso, eu posso, inclusive, calcular o volume de um objeto como esse, que é uma pedra totalmente irregular. Para eu calcular o volume dessa pedra, o que eu teria que fazer? Eu vou mergulhá-la nesse prisma número 1 também e vou medir a variação do nível da água. Então eu jogo esse objeto lá dentro, meço aqui qual foi a variação do nível da água, ok? Então isso aqui, se você medir aqui, vamos fazer, medindo aqui vai dar mais ou menos 1,4 centímetros. Então seria você fazer 10 vezes 10 vezes 1,4. Seria o volume dessa pedra toda irregular que nós jogamos aqui. Então seria um volume ali de 140 centímetros cúbicos. Okay? Dando sequência à nossa aula prática, nós agora vamos mergulhar o sólido 4 no sólido 3. Sólido 4, que é esse aqui, no sólido 3, que é o cilindro. E agora vamos fazer a leitura, mas antes eu gostaria que você desse uma pausa aí no vídeo e interpretasse entre essa situação e essa, qual vai ser a diferença? Qual sobe mais ou menos? Pense aí um pouquinho. Fazendo a leitura aqui, você vai encontrar 1,6, ok? Isso foi a leitura física ali. Agora, no cálculo, como que seria? O volume deslocado agora, então a situação é essa, esse nível vermelho é o nível antigo da água e verde é o nível da água agora. Eu quero calcular o valor desse Y. O volume deslocado agora, o volume acrescentado, é o volume de um cilindrinho. Enquanto aqui era o volume de um prisminha, aqui é o volume de um cilindrinho. E o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, seria πr2, né? A área da base, a área do disco, πr2. Seria π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura desse cilindrinho, que é y, corresponde ao volume do objeto, que é 125. Isso aqui você pode simplificar 25 com 125, isso aqui dá 5 para lá de cá. Esse y seria 5 dividido por π, que dá aproximadamente 1,59 centímetros, ok? Você vai falar, esse professor está sacando, né? Esse trem está muito preciso. Mas depois você volta o vídeo lá e dá um zoom, você vai ver que realmente nós medimos ali 1,6 centímetros. Vamos entender direitinho qual é a diferença entre a situação daqui para cá. Olha, eu desenhei aqui as duas bases. Aqui a base é um quadrado de lado igual a 10. Seria um quadrado de lado igual a 10. E aqui você tem um cilindro com o diâmetro igual a 10. Então, na geometria plana, você teria aqui um círculo inscrito num quadrado. E nós, nessa experiência que nós estamos fazendo, esse volume deslocado nada mais é do que a área da base vezes a altura. Essa altura aqui é a variação do nível da água, que aqui foi x, aqui foi y. E o volume do objeto, no caso aqui ficou constante porque eu usei o mesmo objeto para mergulhar aqui e lá. Então o volume do objeto ficou constante, não mudou.
Se o produto de duas variáveis, de duas grandezas, é constante, significa que elas são inversamente proporcionais. Então, entre essa situação e essa, aqui a área da base é menor. Então, quanto menor a área da base, maior o H. Grandezas são inversamente proporcionais, ok? Por isso é que aqui subiu 1,59 centímetros, enquanto que aqui subiu apenas 1,25 centímetros. Você vai entender muito bem o que eu expliquei agora. Nas próximas etapas aqui eu vou voltar a falar sobre isso. Próxima etapa, mergulhar o sólido 6 em 1. Sólido 6 em 1. Então vamos lá. Mergulhamos, cuidado para não entornar, né? E agora vamos medir aqui a variação do nível da água, aproximadamente 5 centímetros, aproximadamente. Vamos ver como seria o cálculo. Então, o volume deslocado, agora, nessa situação aqui, seria 10 vezes 10 vezes x, um novo x. Então, você teria aqui 10 vezes 10 vezes x, igual ao volume do objeto. O objeto agora é o número 6.512 centímetros cúbicos. Daqui você tira que o valor de x será 5,12 centímetros. Na prática, nós lemos aqui 5 centímetros, então a aproximação está muito boa, né? Então, a nossa última etapa seria mergulhar o sólido 6 no sólido 2. Sólido 6 é esse no sólido 2. Então, aqui está a marca antiga da água. Mergulhamos lá e vamos fazer a medida dessa leitura aqui. Então, medindo aqui, deu aproximadamente 1,3, aproximadamente, ok? E no cálculo, como seria no cálculo? Então, aqui nós fizemos o cálculo da etapa anterior, né, que seria na letra D. Agora, na letra E, então, você mergulhou o sólido 6, que é aquele lá, nesse aqui. Então, teremos esta situação. Então, o volume deslocado aqui agora seria desse prismazinho, que tem as dimensões 20 por 20 e a altura y1. Então, você teria aqui 20 vezes 20 vezes y1 igual ao volume do objeto, que é 512. Então, esse y1 seria igual a 512 dividido por 400, que dá 1,28 centímetros, ok? Agora, o importante é você fazer uma análise. Então, quando eu pego esse objeto e jogo ele aqui dentro, o volume deslocado corresponde a 512 centímetros cúbicos, tanto nessa situação quanto nessa situação aqui. Acontece que quando esse sólido ele é jogado aqui dentro, ele chega e expulsa a água. Fala, ó, água, dá licença, eu sou mais denso, eu quero ocupar o lugar. Então a água tem que sair e ceder lugar para aquele sólido ali. Nessa situação, ele tem menos área. A área aqui ela é menor. Então, como a água aqui ela tem menos espaço para sair lateralmente, o que ela faz? Ela vai subir. Então aqui ela sobe muito mais do que aqui você tem mais área, mais espaço na lateral. Então nessa situação, primeiro a água ocupa os espaços lateralmente, para depois ela subir. E se você verificar, a área da base aqui é 10 por 10, aqui é 20 por 20. Então, dobrou a aresta. Quando você dobra essa aresta, a área quadruplica. Então, se aqui a área fica 4 vezes maior do que nessa situação, aqui a água vai subir 4 vezes menos. Porque, como eu expliquei anteriormente, aqui nós estamos trabalhando com a área da base vezes a altura. E o objeto, área da base vezes a altura. Esse volume deslocado aqui é a área da base vezes a altura. E nessa situação ficou constante, porque o objeto foi o mesmo.
Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta a área da base, quando você aumenta esse espaço lateralmente, essa altura vai diminuir. Aqui em Belo Horizonte, eu sou mineiro, estou falando de Belo Horizonte, nós temos aqui a Lagoa da Pampulha. Então imagine se eu pego esse sólido e jogo na Lagoa da Pampulha, o volume deslocado vai ser 512 centímetros cúbicos da mesma forma. Mas qual vai ser a variação do nível da água? Quanto que vai subir? Praticamente nada. Por quê? Porque no caso da Lagoa da Pampulha, você tem uma área da base muito grande. Então, quando isso aqui é muito grande, a altura vai ser muito pequena. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. No próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios trabalhando com volume deslocado corresponde ao volume do objeto. Então até lá e um grande abraço!